Fala galera do Peixe, mais um boletim da equipe do Laio. Hoje, esta sexta-feira, e mais uma vez para falar do nosso peixe, você está na Laio Santos TV e você sabe que na Laio Santos TV a estrela é você. Meus amigos, Santos numa situação bem difícil. Essa é a realidade. Essa derrota para o Atlético Mineiro nos traz aí muitas reflexões, muitas reflexões. Primeiro, né, que realmente o Santos está numa fase que eu vou te contar. Marcos Leonardo perdendo ali 4, 5 gols. Poderia ter o Santos escrito uma história bem diferente. Futebol são detalhes, futebol são detalhes. Tivemos sim as chances de fazer 1, 2, 3 gols e aí poderíamos estar celebrando uma vitória. Mas um jogo desse, grande como foi, um grande clássico, Atlético Mineiro, um excelente elenco, né? Muito superior tecnicamente ao Santos. Né? O Santos encarou, a meu ver, no primeiro tempo. Se tivesse feito 1, 2 gols, a história do jogo seria diferente. Mas nós estamos bobeando, essa é a realidade. Né? Veja que no gol do Hulk, né, uma falha dupla, do Bauerman, que vinha fazendo até uma boa partida, e depois do Felipe Jonathan, que fez um erro primário também ali, errando, né, o balão, aí, o chutão que ele queria dar lá para frente, enfim, foi muito ruim. Né? E depois, também no segundo gol, né, atrapalhada a zaga, pênalti, a meu ver, foi claro do Natan, enfim. Uma noite infeliz, João Paulo defende e praticamente põe a bola para dentro do gol. Meus amigos, esse resultado leva o Peixe para a 14ª colocação. Uma situação preocupante, preocupante. Né? O Santos que há algumas rodadas pensava em pré-libertadores, hoje a nossa realidade é outra, completamente diferente. Precisamos sair dessa posição. É uma posição que se aproxima da zona de rebaixamento. A sorte é que os times que estão lá embaixo também não conseguem performar. Né? Não conseguem performar. Ontem a gente teve derrota do Curitiba, derrota do Avaí, então esses times vão se afundando, né? Mas isso não é motivo de comemoração para nós. Né? Veja que saiu um levantamento de que neste século, desde 2000, né, este ano é o pior aproveitamento do Santos, 44%, 44 e alguma coisinha. É um pouco pior ainda do que o ano passado, é 44 também alguma coisinha. Mas enfim, tanto o ano passado quanto esse, fica claro que o Santos vai flertando com uma situação que seria um grande vexame. Uma das coisas que a gente se orgulha muito é o Santos nunca ter caído para a segunda divisão. Mas o que me preocupa é que o Santos está rezando a cartilha de times que caem para a Série B. Essa é a realidade. Né? 5, 6 técnicos numa temporada, né? Falta de receita, atraso de pagamento dos direitos de imagem, falta de gestão administrativa, não temos um diretor executivo, o comitê gestor me parece inoperante, enfim, a qualidade do nosso elenco muito ruim, um time sem confiança, enfim, já faz aí um tempo, 2 para 3 anos, que o Santos é apenas figurante e passando sufoco, não só no Brasileiro, mas também no Campeonato Paulista. Para completar, o Soteldo, nosso principal jogador, está realmente afastado, possivelmente não joga mais nessa temporada 2022. Né? E o Santos tem agora o jogo contra o Juventude, para mim, um jogo chave. O Santos não pode nem pensar em não fazer, né, os 3 pontos. Não pode nem pensar, porque a sequência, mais uma vez, é inglória. O campeonato é difícil, os times têm qualidade. O Santos vai, depois desse jogo contra o Juventude, encarar o Bragantino fora de casa, o Corinthians em casa na Vila e depois sai para jogar contra o Flamengo. Né? Enfim, uma situação bastante complicada. O Flamengo que ganhou, inclusive, na Vila na primeira fase lá, né? No primeiro turno. Então, o Santos precisa se cuidar, se cuidar. Não teremos, logicamente, um novo treinador, não tem sentido. Faltam aí 8 rodadas para terminar o campeonato. Vamos de Orlando. Então agora não adianta criticar Orlando,
enfim, querer falar de técnico novo. Esse assunto não cabe agora, não cabe agora. Pensar em Bielsa, né? Mesmo BKSS, quer dizer, nós estamos brincando, isso é cortina de fumaça, esquece isso aí agora. Precisamos para 2023, cujo planejamento já está atrasado, né? Trazer o executivo de futebol para tentar um técnico. Agora, quem vai querer encarar nessa barca aí do peixe? Quem vai querer subir nessa barca? Um time que não tem estrutura, né? Não tem planejamento, não tem gestão administrativa, técnica, né? Então o Santos hoje não é um clube atrativo para bons profissionais, essa é a realidade. Não adianta a gente ficar sonhando aqui com um técnico de primeira linha. Lamento que o Santos não tenha concretizado a vinda do Luxemburgo, que poderia tecnicamente apoiar o Orlando nesse final de campeonato, assumir a direção lá técnica como executivo de futebol e depois trazer um técnico ou manter o Orlando, enfim, mas trazer um técnico que pudesse ter um potencial de crescimento, né? Isso não aconteceu. Então hoje a questão é a seguinte, estamos à deriva. Porque quem coordena tudo, né, a parte administrativa técnica, é o presidente. E o presidente, vocês sabem, né, no início da sua gestão, já falou que não entende nada de futebol. Então olha a situação que nós estamos. Acho que agora Orlando precisa ter cabeça fria, para montar um time competitivo. Não teremos Natan, então Auro Júnior será o lateral direito. De novo, eu insisto aqui, não colocaria o Luiz Felipe, acho que era uma hora de colocar o Bauerman como Alex, traria o Lucas Pires para a lateral esquerda, faria o meio de campo com Fernandes, Felipe Jonathan, compondo ali primeiro e segundo volante. Como terceiro homem de meio de campo, eu colocaria o Ed Carlos. Daria uma oportunidade aí para o Ed Carlos. E na linha de frente nós vamos ter que encarar aí o Ângelo, Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Não vejo que a gente tenha muito mais opções do que essa. Um detalhe que eu acho interessante é o seguinte, é você poder cuidar ali do meio de campo com jogadores técnicos, que podem marcar e sair para o jogo. De novo, ele iniciou o jogo com Sanches e Luan e você percebe que não deu certo, porque são jogadores que não são combativos, né? Especialmente o Luan não tem velocidade para colocar essa bola, municiar o ataque. Está numa boa fase, né? Não, o Luan há muito tempo que não joga o seu melhor futebol, né? Jogou lá no Grêmio, mas depois caiu, né? Eu não sei se ele vai realmente dar certo aí nesses jogos que faltam para o Santos no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que nós temos que pensar positivo, a torcida deve apoiar, mas ao mesmo tempo deve fazer também as suas críticas. Eu acho que na hora do jogo temos que apoiar o time, mas depois temos que ir lá conversar com os jogadores, conversar com o presidente, né? Eu proponho dar um abraço ali, toda a torcida dando um abraço na Vila Belmiro, mostrar inconformismo, porque me preocupou muito a passividade da torcida no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Parece que é normal agora os times virem aqui na Vila Belmiro e usar a Vila Belmiro como salão de festas, né? Isso não pode acontecer. O Santos tem que ir para cima do Juventude, precisa fazer uma vitória convincente para ganhar confiança aí para os próximos jogos. Um detalhe apenas sobre o Marcos Leonardo, né? Eu acho o Marcos Leonardo uma promessa espetacular. Jogador que já provou ter faro de gol, técnica, enfim, mas ele não está se encaixando nesse esquema do Santos, né? Marcos Leonardo fazer aquele pivô, sendo marcado facilmente pelos zagueiros, e quando tem a oportunidade, perde gols incríveis, como perdeu contra o Atlético Mineiro, eu pergunto, por que não deixar o Marcos Leonardo um pouquinho no banco? Por que não dar uma oportunidade ali para o Juan Seco, né? Ou até com o Angulo? Porque se a gente for pegar a produtividade do Angulo, quantidade de gols que ele fez em relação ao tempo que ele ficou em campo, talvez seja até melhor do que o Marcos Leonardo, né? Não é o caso de questionar se o Angulo é melhor ou pior que o Marcos Leonardo. É diferente. O Angulo já é um jogador experiente, já passou por várias equipes. O Marcos Leonardo está começando. Eu acho que às vezes a gente acaba dando muito peso para esses jogadores da base, acreditando que o histórico do Santos
de revelar grandes jogadores é uma coisa automática. E nós temos que ter paciência. Ângelo, Marcos Leonardo são jogadores de grande potencial, mas não estão prontos. Não estão prontos. Né? Então acho que se é para levantar a bola, buscar cruzamento, bola aérea, melhor Angulo do que Marcos Leonardo. Né? E eu gostaria sim de ver o Juan Seco também tendo uma oportunidade, ainda que no segundo tempo. Me parece outro grande potencial e nós não estamos aproveitando. Mesma coisa com relação ao JJ, lá, o Juan Julio. Né? Talvez ele pudesse jogar nesse meio de campo, é um jogador aguerrido, corre o campo todo, desarma bem. Né? Talvez não seja o cara de criação, mas eu acho que ele poderia estar agregando aí. O Santos tem que buscar alternativas para poder fazer uma final, né, de campeonato com 8 jogos restando digna. Situação difícil, vamos torcer para que a gente consiga uma grande vitória contra o Juventude. A gente se vê, à noite você sabe, Laio e equipe comandam a live por volta das 21h30 e nós estaremos juntos aí, acompanhando o Peixe sempre, como e onde estiver. Valeu, ótima sexta e a gente se vê por aí na Laio Santos TV, aonde a estrela é você. Grande abraço, turma. Boa sexta, valeu.